Amém. Primeiramente, boa noite a todos. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Vou gravar aqui mais um vídeo para o meu canal no YouTube, né? E dessa vez voltando a regravar os vídeos que eu gravei no Facebook, né? Mas quem quiser que eu passe o assunto para frente, é só fazer igual a Camila e o pastor Rodrigo fizeram. Façam uma pergunta interessante, de preferência aqui nos comentários, que aí eu passo o vídeo de vocês na frente, amém? Então vamos pro próximo vídeo, tem que ser rápido porque eu já tentei gravar esse vídeo e o YouTube rejeitou pelo excesso de tempo, né? Mas então vamos pro vídeo. Uma situação que me deixou muito irritado. Foi uma menina que me fez esse questionamento e falou assim: Willy, eu saí da igreja porque você é o único amigo que eu tinha na igreja. E as pessoas estavam começando a olhar torto pra gente e isso não é legal. Então por isso que eu saí da igreja. Por que essa situação deixa irritado? Primeiro, porque muita gente fala, amizade entre homem e mulher não existe, melhor amigo de mulher é cabeleireiro, é que não sei o quê. Primeiro a gente tem que quebrar esse paradigma. A amizade entre homem e mulher existe sim, principalmente no meio cristão, e pode ser muito edificante. E para quem não sabe, eu tenho mais amigas do que amigos, e nem por isso eu virei um homossexual ou sou cheio de frescurinha por conta disso. Mas o que acontece? Muitas das vezes, vamos chegar na escola, vai. Na escola, quando o cara, o rapaz, o garoto é amigo de uma menina, um monte de gente já começa a ficar falando besteira, né? Que eles estão namorando, que eles estão gostando um do outro, que eles ficam fazendo besteira, né? Ficam fazendo besteira e um monte de coisa ficam falando na escola, né? Mas esse tipo de comportamento na escola, entre adolescentes, é uma coisa normal. Mas na igreja não devia ser. Não devia ser uma coisa comum. Apesar de ser uma coisa comum quando se trata entre adolescentes. Mas quando tá entre adultos, principalmente se um desses adultos é líder, isso é inaceitável. Amizade entre homem e mulher existe sim e pode ser uma bênção. Pode ser uma bênção, porque eu não estou dizendo que eu não tenho amigos, eu tenho amigos, mas eu sempre tive mais amigas do que amigos. E as minhas amizades com mulheres são uma bênção, as mulheres que são minhas amigas são uma bênção. Então, e o que aconteceu? Eu era amigo dessa menina na igreja e um monte de gente ficou falando. Só que esse pessoal que ficou falando era adolescente. Então, esse tipo de comportamento é comum entre adolescentes. Só que ela não olhou assim. E por mais que o líder da mocidade fosse lá, repreendeu o pessoal, exortou, fez o que ele tinha que fazer, ele fez a parte dele, a menina não quis ceder. A gente não pode ganhar todas também, então a menina saiu. A gente não pode ganhar todas. Mas o líder fez a parte dele, repreendeu o pessoal, corrigiu, exortou. Tanto é que esse pessoal nunca mais fez isso. Só que eu vou contar 3 situações que eu vivi, 3 situações no mesmo ano e com um líder. Para você ver que tipo de consequência que esse tipo de atitude pode causar. A primeira vez, eu era líder de escola bíblica, eu não estava na igreja que eu estou agora, eu estava em outra igreja. Eu era líder de escola bíblica e ia começar a reunião da mocidade da igreja, que sempre se reunia domingo, 2 horas antes do culto. E eu cheguei cedo. Cheguei cedo porque tinha uma outra coisa na igreja, então já fiquei para a reunião. Então estava cedo e uma das líderes da escola bíblica, porque era eu o primeiro líder, e a minha terceira líder era uma jovem dessa mocidade. Aí eu falei, já que não começou a reunião dos jovens ainda, vamos tratar algum assunto da escola bíblica, vem cá, senta aqui. Aí a gente sentou.
Aí ele chegou, né? Esse líder chegou, falou assim: você poderia sentar um pouco mais longe dela? Aí eu falei: por quê? Vocês estão muito coladinhos. Eu falei: tudo bem, só que o seu departamento não começou ainda. Eu estou resolvendo uma situação do meu com a minha terceira líder. Depois dele ter dado esse papelão, que ele perguntou pra ela: você é a terceira líder dele? Aí ela respondeu que sim, e ele ficou com a cara no chão. Na segunda vez, foi uma situação um pouco mais grave e bem parecida com a dessa menina que eu citei no começo do vídeo. Porque a menina, eu era novamente o único amigo dessa menina na igreja. E esse líder já estava de olho na gente, sendo que eu nunca tinha feito nada. Aí o que aconteceu? Num certo dia, também pouco antes de uma reunião de jovens, tinha um rapaz lá na igreja consertando uma caixa de som. E a gente sabe que quando o cara está consertando uma caixa de som, testando uma caixa de som, mexendo numa caixa de som, para ele ver se está funcionando, ele tem que ligar o som. E óbvio que o som vai sair alto. E quando o som está alto, para a gente poder escutar o que a outra pessoa está falando com a gente, ou a outra pessoa poder escutar o que a gente está falando, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se aproximar. A gente tem que aproximar o rosto um do outro. Eu tive que me aproximar o meu rosto do rosto da menina para ela poder ouvir o que eu estava falando. Aí foi nessa hora que o líder chegou e ele fez um escândalo, onde eu fiquei bravo, fiquei muito irritado com ele e falei: quem ouve pensa que eu estou estuprando a menina, né, seu infeliz? Aí a gente brigou. Aí tudo bem que eu errei nessa parte, né? De tanto que ele falou, eu tive que criar uma situação para fazer essa menina se afastar de mim. Aí eu saí da mocidade por causa disso. Só que o resultado, eu era o único amigo da menina na igreja. E uma coisa que acontece em muita mocidade, em muita igreja, é que quando chega um jovem novo, as pessoas não vão lá acolher o jovem. O jovem vai lá, aceita Jesus, só que ele não se sente acolhido na igreja. Aí ele acaba saindo, acaba se afastando de novo, porque ele não se sente em casa, não se sente bem. Tudo bem, eu não vou ser hipócrita e dizer que eu recebo todos os jovens que vão na minha igreja. Eu não recebo todos. Porque muitas das vezes a gente tem situação para resolver com outro irmão, a gente tem outras coisas. Mas não existe só um jovem na igreja, tem mais. Se um não pode, outro vai lá e recepciona o jovem. E com essa menina não aconteceu, ela não foi recepcionada. Tanto é que a única pessoa que recepcionou ela na igreja fui eu. Então, né, eu tive que criar essa situação para ela se afastar de mim. E ela se afastou de mim e desviou porque não achou, não se sentiu bem na igreja. Graças a Deus hoje ela já está casada, está com filho e está na igreja de novo. Aí eu saí da mocidade por causa do desrespeito desse líder. Mas, milagrosamente, conseguiram me convencer a voltar para a mocidade e eu participei do congresso. Dia do congresso. Levei 2 visitas na igreja. Um rapaz e uma moça. Aí, eu estava trabalhando no congresso. Eu estava trabalhando na parte da intercessão. Então eu fazia isso aqui toda hora, intercedendo pelo pessoal, né? Só que ele ficava toda hora de olho em mim, toda vez que eu apontava para o lugar onde ela estava. Porque ele achava que eu estava de intenção com a menina. Aí, né, eu fui lá, ia fazer a peça do teatro, eu era um dos personagens da peça. Fui lá, fiz a peça, e na hora que eu fui no banheiro, a menina foi atrás, e era outra menina, foram 3 meninas diferentes. A menina foi atrás, ficou me esperando lá na cantina e falou assim: ô William, minha mãe quer que eu leve, quer que você me leve pra casa. Eu falei: tá bom, eu levo você, não tem problema. Aí, só que ele não gostou, né? Primeiro porque ele já estava me perseguindo por eu estar fazendo isso pra igreja, e toda vez que eu apontava pro lugar que ela estava, ele ficava de olho em mim. Eu não sei o que minha mãe ia fazer com a menina. A menina estava do lado da minha mãe. Eu não estava preocupado com ela. Eu estava preocupado em interceder pela igreja. E o que acontece? Ele não gostou,
Mas só que eu não ia fazer a menina mentir pra mãe. Só que de tanto medo que ele tava de eu fazer alguma coisa, eu tive que ir pra casa dela no carro dele. Aí ele ficou o tempo inteiro insinuando com a menina. Aí isso me irritou, eu briguei com ele e passamos uma situação chata lá dentro do carro. Aí depois disso, eu falei, nunca mais eu trago uma visita nessa igreja. Porque eu em duas oportunidades eu quis bater no meu líder. Eu quis pedir aqueles 5 minutos para Deus. Falei, eu vou pro banco, eu perco o meu cargo de líder da escola bíblica, mas eu não deixo passar essa. E foi Deus que me barrou 2 vezes. Dizendo que se eu fizesse alguma coisa, eu não iria pro banco. Eu poderia causar um acidente de carro e poderia matar todo mundo que estava lá. E não estava só eu, o líder e essa menina dentro do carro. Tinha mais gente. Então poderia ter acontecido uma coisa séria. Aí eu falei, Deus, então faça com que todos esses sinais fiquem verdes para que eu não faça nada aqui que não seja do teu agrado. Depois disso eu saí da mocidade de novo. Tinha evento na igreja e toda vez que tem evento na igreja, cada jovem recebia 2 convites para o evento. Um seria para ele e outro para uma visita que ele fosse levar. E depois desse vexame, eu sempre dava o meu segundo convite para outro irmão trazer outra visita. Isso quando eu não dava os 2 para outro irmão e ficava em casa jogando videogame, vendo filme ou sei lá. E o resultado, irmãos, é que eu não confiei mais nesse líder. Esse líder não pôde mais contar comigo. E o resultado, então um resultado que eu falei que minha vida amorosa é um assunto para outro vídeo. Só que, pelo fato dele ter feito tanto isso, eu vou dizer o que é a minha vida amorosa. Eu sou celibatário por escolha minha. Mas, pelo fato dele ter feito tudo isso, ninguém tira da cabeça dele que a culpa pelo meu celibato é dele. Ele fala, não, o Willy escolheu isso porque eu fiquei em cima dele. Eu fiquei em cima dele e não deixava ele se relacionar com as meninas, não deixava ele conversar. Então agora ele não quer arrumar uma namorada porque acha que vai ter alguém em cima dele. Tudo bem que eu falei pra ele que foi escolha minha, que não tem nada a ver, mas ninguém tira da cabeça dele que a culpa é dele. Então, irmãos, para que vocês evitem constrangimentos, evitem consequências desagradáveis, deixe os irmãos serem amigos em paz. Ainda que a amizade possa futuramente se tornar um relacionamento amoroso, mas enquanto não acontece nada de errado, não é problema seu. Se acontecer alguma coisa de errado, aí sim, você tem autoridade para exortar, tem autoridade para orientar, tem autoridade para punir, se for necessário, mas enquanto não acontece nada, não é problema seu. Deixa os dois serem amigos em paz, deixa um edificar a vida do outro em paz, porque senão você pode acabar perdendo os seus liderados e perdendo o respeito deles, amém? Eu fiz com a intenção de ajudar. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus.